Nós vamos trabalhar com moléculas no referencial antimassa. Vamos considerar uma molécula que tenha N elétrons e M núcleos. A primeira coisa a fazer, como sempre, é escrever a hamiltoniana. Eu vou ter o termo de energia cinética dos elétrons, dos N elétrons. Vou ter a interação coulombiana desses elétrons com os núcleos. Então, que vai ser menos a carga desse Jésimo núcleo dividido pela distância do iésimo elétron ao Jésimo núcleo. RJ, evidentemente, são as coordenadas do núcleo. Depois eu tenho a interação coulombiana entre os elétrons, em que a gente faz J maior que I para justamente contabilizar apenas uma vez essas interações coulombianas entre os elétrons. Depois eu tenho os termos do núcleo. Eu tenho, então, a energia cinética de cada núcleo. E eu tenho as interações também coulombianas. Vou botar aqui K, né? De 1 até M, entre os núcleos. Vou botar K de 1 até M, vou botar de J maior que K, Tm de ZK, CJ sobre RKJ. Então, só revendo isso, né? É importante ter clareza dessa hamiltoniana. Eu tenho a energia cinética dos elétrons. Nós temos a interação coulombiana, elétron, núcleo. A interação coulombiana, elétron, elétron. Energia cinética dos núcleos. E a interação coulombiana, núcleo, núcleo. É claro que a gente também tem termos de spin, que nós não estamos considerando nesse primeiro momento, a gente depois coloca eles quando necessário. Bom, nós vamos agora trabalhar com função de onda, evidentemente. Nós queremos resolver o problema de encontrar uma função de onda que depende da coordenada de N elétrons e da coordenada de M núcleos. Então, nós estamos trabalhando um problema que tem, cada coordenada dessa tem 3 dimensões, x, y, z, r, θ, φ, e N coordenadas eletrônicas e M coordenadas nucleares. Então, essa é a dimensão do nosso problema. Quer dizer, não é um problema trivial, um problema de muitos corpos, um problema que não é fácil de resolver. Normalmente, a gente utiliza uma aproximação conhecida como aproximação de Born-Oppenheimer. Ela é a aproximação utilizada por grande maioria dos trabalhos que trabalham com química quântica. A ideia é conseguir, de uma maneira aproximada, separar o problema das coordenadas eletrônicas das coordenadas nucleares. Ou seja, a gente dividir esse problema de 3n mais m coordenadas misturadas em problema de 3n apenas os elétrons coordenadas e 3m apenas os núcleos. A dinâmica desse problema. Claro que esse problema vai estar interrelacionado, os elétrons vão estar olhando os núcleos vão estar olhando os elétrons, mas a ideia é tentar
fazer uma aproximação que a gente possa começar a tratar o problema, senão fica literalmente intratável. O que diz a aproximação de Born-Oppenheimer? Eu vou pegar esse problema onde eu tenho n coordenadas de elétrons e m coordenadas nucleares, vou escrever a função de onda como sendo uma função de onda eletrônica, que depende das n coordenadas eletrônicas e depende apenas parametricamente das m coordenadas nucleares, vezes uma função de onda dos núcleos, que depende apenas das coordenadas nucleares. O que, na verdade, a gente vai estar fazendo vai dizer que os núcleos estão se movimentando, a dinâmica dos núcleos está relacionada com a média, o valor médio da posição dos elétrons, quer dizer, não é bem o valor médio, está falando com a distribuição de probabilidade de encontrar os elétrons, e a função de onda eletrônica vai ser calculada para cada conjunto de posição nuclear. A gente vai ver isso com muito cuidado, a gente vai trabalhar com isso para frente. Se a gente fizer isso, a gente pode mostrar que é possível escrever dois problemas distintos. Um problema que é o problema eletrônico, onde eu vou ter a dinâmica dos elétrons, ou seja, a energia cinética dos elétrons. Eu vou ter a interação coulombiana desses elétrons com cada um dos núcleos. Eu vou ter também a interação coulombiana entre os elétrons. Eu vou ter, colocar aqui nesse problema também, a interação coulombiana entre os núcleos. Poderia colocar aqui ou lá embaixo. A gente coloca aqui. Vezes a função de onda eletrônica, que depende das coordenadas nucleares. Isso vai me dar uma energia que depende das coordenadas nucleares, vezes a função de onda eletrônica, que depende parametricamente das coordenadas nucleares. Vamos olhar isso aqui com um pouquinho mais de cuidado, porque eu tenho certeza que, à primeira vista, parece confuso. Eu estou obtendo uma função de onda eletrônica que depende das coordenadas nucleares. Tá aqui, ó. Aqui está o núcleo e aqui está o núcleo. Portanto, essa função de onda eletrônica ela vai depender das coordenadas nucleares. O que a gente vai fazer é calcular essa função de eletrônica para cada conjunto de coordenadas nucleares. Por exemplo, para uma molécula diatômica, eu vou calcular a função de onda eletrônica para diferentes distâncias entre os núcleos. E com isso eu obtenho uma curva de potencial, que é a energia total eletrônica, mais a interação coulombiana entre os núcleos, como função da distância entre os núcleos. Então é como se eu estivesse separando os núcleos, calculando a função de onda eletrônica para cada conjunto de posição nuclear. Então, com isso nós obtemos uma curva, né? Potencial E de R, que depende das coordenadas dos núcleos e que leva em consideração as interações eletrônicas. E também aqui dentro a gente tem potencial de interação entre os núcleos. Aí nós com isso atacamos o problema nuclear. Nós colocamos a energia cinética dos núcleos. Aqui nós temos evidentemente que somar sobre todos os núcleos, que é igual a 1 até m. E esse potencial, que depende de R1 de todas as coordenadas nucleares. Com isso nós resolvemos a função de onda nuclear. E é importante destacar que essa função de onda eletrônica, a parte eletrônica, ela depende do estado eletrônico. H2
nós vamos obter curvas de potencial eletrônicas. Ou seja, essa função de onda eletrônica aqui, ela depende do estado eletrônico. Então, obtendo essa função de onda eletrônica, esse E de R aqui, eu vou obter esse E de R, no caso é uma molécula de H2, então depende só da distância entre os núcleos. Eu vou obter esse E de R para o estado fundamental, o primeiro estado excitado, que é um triplete que dissocia como H mais H, né, como dois hidrogênios neutros. Depois eu vou ter o primeiro estado excitado ligado e outros estados excitados que aparecem nesse cálculo. Então, a gente resolvendo essa parte eletrônica, nós obtemos curvas potenciais como função da distância dos estados fundamental e excitados. Então, vou dar uma paradinha aqui nessa parte eletrônica, porque hoje nós vamos nos focar principalmente na parte nuclear. Mas antes de entrar na parte nuclear, eu acho que vale a pena a gente olhar especificamente a questão de moléculas de atômicas no referencial do centimassa. Que é o que nós vamos fazer. Na verdade, nós não vamos trabalhar nesse curso com moléculas poliatômicas, porque fica... Enfim, a gente não tem tempo suficiente para trabalhar, chegar em moléculas poliatômicas. Mas, olhando moléculas de atômica, nós vamos ter uma ideia bastante interessante desse problema. Quem vai ser a hamiltoniana desse problema de moléculas de atômicas? Eu vou ter a energia cinética dos elétrons, vou ter a interação coulombiana entre os elétrons e os dois núcleos. Então, só tem dois núcleos aqui. Interação coulombiana de cada elétron com cada um dos dois núcleos. Tenho a interação coulombiana entre os elétrons. Tenho a interação coulombiana entre os núcleos, que é esse termo que está colocado aqui, onde R é a distância entre os dois núcleos. Temos aqui, vou botar 1 sobre 2 vezes a massa reduzida, a energia cinética dos núcleos. No referencial do centimassa desses dois núcleos, que vai ficar exatamente desse formato. E eu vou ter a função de onda, que vai depender das coordenadas dos n elétrons e apenas da distância entre os núcleos. Isso aqui vai ser igual a energia total vezes a função de onda. Esse é um problema legal, porque como a gente vai trabalhar no referencial do centimassa, eu vou ter apenas um termo de energia cinética para os núcleos. Esse aqui de nabla R, diferencial do outro. Um pouco parecido com o que a gente fez com o átomo de hidrogênio quando trabalhou a energia do centro de massa, a dinâmica do centro de massa e as coordenadas relativas. Né? A gente vai fazer uma coisa muito parecida. Com isso, então, a minha função de onda, que depende das coordenadas dos n elétrons e da distância entre os núcleos, vai ser escrita como uma função de onda eletrônica, que depende de R1, Rn, e parametricamente dessa distância, vezes uma função de onda nuclear, que depende dessa distância. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que eu vou calcular a função de onda eletrônica para cada distância entre os núcleos da molécula de atômica e depois nós vamos calcular a função de onda nuclear como função dessa distância. Eu caio então em dois problemas. O primeiro problema é o problema eletrônico. Aqui é a energia cinética dos elétrons. Aqui nós temos a interação coulombiana entre o elétron e cada um dos núcleos, entre os elétrons e cada um dos núcleos. Eu tenho a interação coulombiana entre os elétrons. Eu vou colocar esse termo, que é o termo de interação coulombiana
entre os núcleos. Aqui eu botei ZK, mas são dois núcleos. Eu botei Z1, que é a carga do primeiro núcleo, e Z2, que é a carga do segundo núcleo. E aí eu obtenho a função de onda eletrônica. Agora eu vou aplicar isso em cima. Agora eu vou aplicar isso em cima da função de onda eletrônica, que depende parametricamente da distância nuclear. Isso me dá uma energia que depende dessa distância vezes essa função de onda eletrônica, que depende parametricamente da função nuclear. Então eu obtenho uma curva desse conjunto de interações como função da distância. E aí eu venho e resolvo a dinâmica dos núcleos no referencial do centro de massa. E obtenho esta função de onda nuclear. Então, com isso nós conseguimos trabalhar o problema dessas funções de ondas nucleares, que vai ter o espectro rotacional, vibracional e espectro rotovibracional. Como eu tinha mencionado aqui, nós vamos ter essas curvas. Nós vamos obter da parte eletrônica essas curvas e nós vamos focar principalmente na curva do estado fundamental. Nós vamos aqui tentar analisar os níveis vibracionais e rotacionais do estado fundamental, trabalhando esta equação que está colocada aqui. Isso nós vamos fazer nesse próximo vídeo. Eu só queria fixar bem essa trajetória nossa. Nós temos uma função de onda agora apenas para a molécula diatômica, que depende de 3n n coordenadas eletrônicas, portanto a dimensão 3n, mais 3 coordenadas x, y, z do núcleo. Nós vamos então separar esse problema no problema das coordenadas eletrônicas e no problema das coordenadas do núcleo no referencial do centro de massa. O que nós vamos fazer então? Nós vamos utilizar a aproximação de Born-Oppenheimer, onde nós escrevemos a função de onda como uma parte eletrônica, calculada para cada distância entre os núcleos, e uma função de onda nuclear, calculada nesse potencial, onde os elétrons e os núcleos estão se vendo para cada posição. Com isso nós obtemos uma equação para a parte eletrônica, que nos dá esse potencial, que depende da distância entre os núcleos, e finalmente nós chegamos numa equação para que determina a função de onda dos núcleos. Vamos dar uma olhada nisso com calma, entender isso bem, porque o resto dessa semana nós vamos ficar trabalhando nesta equação. Nós vamos justamente obter, entender o espectro rotovibracional para moléculas diatômicas.